Pessoal, a gente vai falar sobre restos a pagar, semana 9, dia 7, ok? Então vamos lá, primeira questão, eu tentei não classificar como palhaçada aqui, mas não teve jeito. Veja, ó, uma despesa empenhada e não paga no exercício social. Primeira coisa, o que é exercício social, gente? Exercício social, segundo a contabilidade, ela é o que? Período, é um período de apuração contábil de 12 meses. Segundo o Código Civil, prevê que não necessariamente coincide com o ano civil. Primeiro ponto aqui, então já fica questionável a questão aqui, se eu marcasse certo. Beleza. Em que havia sido prevista, integra os restos a pagar. Agora outra situação aqui, uma despesa empenhada e não paga no exercício social, ela pode ter sido o que? Anulada, perfeito? Então os restos a pagar, eles têm que ser de quê? Um resto a pagar, ele é uma despesa regularmente escrita em resto a pagar. Então, restos a pagar, eles precisam, restos a pagar, precisam ser regularmente inscritos. Beleza. Veja, quem está trazendo isso daqui é o próprio quem? O próprio CESP admite isso. Vai ter uma questão aqui, que daqui a pouco a gente vai estar olhando ela, que vai falar sobre isso. Precisam ser regularmente inscritas em restos a pagar. Perfeito. Uma despesa, né? Tá, veja. Será classificado como despesa extra-orçamentária? Resto a pagar é despesa extra-orçamentária, ok? Por que é despesa extra-orçamentária? Um resto a pagar. Ele foi feita uma nota de empenho, por exemplo, em 2019. Em 2020 eu pago. Aqui no término do exercício eu escrevo ele em restos a pagar. Em 2020 vai ocorrer o pagamento. Está pagando o que? Despesas de exercícios anteriores, certo? Então é uma despesa extra orçamentária, certo? Despesa extra orçamentária. Então é uma despesa extra orçamentária. Por que é extra orçamentária? Está aqui, ó. Que pertence ao exercício, as despesas nele legalmente empenhadas. Então, legalmente empenhadas, pertence ao exercício. Então, aqui nesse caso foi o exercício de 2019. Perfeito? Perfeito. Então, veja, voltando para a questão, uma despesa empenhada e não paga no exercício social, em que havia sido prevista, integra os restos a pagar. E será classificada como... Então essa primeira parte aqui, ó, que é questionável, certo? Então, questionável que é o que? Uma despesa legalmente empenhada e não paga, que é questionável, em que havia sido prevista, integra em resto a pagar, e que também é questionável. Vamos ver pelos próprios artigos aí da legislação. Veja, aqui nós extrapolamos um edital. Aqui nós estamos indo no artigo 175 da lei 6404, que é a lei que trata aí da contabilidade geral. Perfeito? Veja, ele fala assim que o exercício social terá duração de 1 ano e a data do término será fixada no estatuto. Então veja, então é de 1 ano e a data será fixada no estatuto, significa que ela não termina em dia 31 de
dezembro. Se essa será fixada, significa que pode ser divergente. Agora, volta aqui. Uma despesa empenhada e não paga no exercício social não se confunde com exercício civil, porque são diferentes. Porque se você pegar lá e ler lá o artigo 34 da 4320, diz que um ano civil ele corresponde a quanto tempo? 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então o ano civil ele está trazendo aqui, está amarrando. Já o ano social, exercício social, ele não traz isso. Ele diz que vai ser fixada em estatuto. Então, primeira situação questionável. Segunda, em que havia sido prevista integra o resto da paga. Então, a despesa só por ter sido empenhada e não paga, ela vai ser integrada ao resto a pagar. Veja que o artigo 35 agora do decreto que trata aí de resto a pagar, o 93872, ele vai trazer o que? O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado. Anulado em 31 de dezembro. Então isso daqui é o que? É a regra. A regra que a despesa não liquidada será anulada. Então aqui está falando que uma despesa não liquidada, ou seja, não paga. Aqui, ó, não liquidada significa não paga também. Será considerado anulado. Então esta daqui, meu amigo, é a regra. Aqui então uma despesa empenhada e não paga é quem? A regra. Então a regra ela vai ser o quê? Aqui, ó, será considerado que anulada. Não sei se o pessoal entrou com recurso nessa porcaria aqui, certo? Então a regra será anulada. Exceção, ó, para todos os fins, salvo primeiro caso, que não é o caso lá da... Então aqui eu estou trazendo agora as exceções. E ele não trata da exceção, trata da regra. Ó, vigente o prazo de cumprimento da obrigação assumida pelo credor nele estabelecido. Exemplo, o fornecedor ficou de entregar material aí em dezembro e ligou, disse que teve problema na produção, vai entregar só em 20 de janeiro. Então agora tem o que? Um prazo vigente de cumprimento da obrigação por parte do credor. Perfeito. Outro, vencido o prazo em que trata o item anterior, mas esteja em curso a liquidação da despesa, ou seja, interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Então aqui tem duas situações, a de cima que eu estou aguardando, ou chegou já o material e está na fase da liquidação, estou conferindo o material. Então nesse caso eu não terminei de conferir, não vou pagar, mas vou escrever em resto a pagar. E terceiro, se destinar a atender transferência a instituições públicas ou privadas, ou ainda corresponder a compromissos assumidos no exterior. Perfeito. Então veja que em tese essa questão deveria ser considerada errada, porque exercício social não é igual ao exercício financeiro, não é igual ao ano civil, ok? E despesa empenhada não paga não necessariamente vai integrar restos a pagar. Então essas duas situações aqui são questionáveis, ok? Questionáveis. Enfim, questão palhaçada. Vamos lá. 2. Será automaticamente cancelada a despesa regularmente originada a partir da emissão da nota de empenho não inscrita pelo gestor competente em restos a pagar até ao final do exercício financeiro. Veja aqui, legal, ele colocou exercício financeiro, beleza, só que ele diz aqui que será automaticamente cancelada. Se você trabalha com restos a pagar,
trabalha na execução orçamentária e financeira, você tende a marcar a questão como correta, perfeito, porque lá você tem que fazer um procedimento no CIAF, procedimento contábil, para que efetivamente ocorra aí a inscrição no resto a pagar, certo? Mas esquece isso, nós estamos vendo na teoria. Então, na teoria, será automaticamente cancelada a despesa regularmente originada a partir da emissão da nota de empenho? Não, desde que ela não foi escrito em resto a pagar, não foi escrito em resto a pagar, perdeu, vai ser cancelada automaticamente? Resposta não. Por quê? Artigo 35 diz que o empenho de despesa não liquidada será considerado anulado. Então, o empenho vai ser anulado em 31 de dezembro, salvo para todos os fins quando, artigo 35 de novo, vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, vencido então o tempo aí de cima, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou a administração ainda está aguardando aí a obrigação ser cumprida pelo credor, ou transferir instituições públicas ou privadas, ou corresponder a compromissos assumidos no exterior. Então veja, será automaticamente aqui, ó, será automaticamente anulado ou cancelado, como diz aí a questão? Resposta não, beleza? Porque nesses casos aqui não será considerado automaticamente, olha, não será, então não será automaticamente cancelada, ok? Literalidade apenas. 3. A despesa que for regularmente inscrita em restos a pagar, veja aqui, ó, agora ele está trazendo a definição correta lá da questão primeira, veja. Uma despesa em que for regularmente inscrita em restos a pagar ao final do exercício financeiro terá de ser contabilizada como despesa dos exercícios anteriores no exercício em que ocorrer o pagamento. Não, despesas em exercícios anteriores não confunde-se. Então, a despesa de exercícios anteriores é diferente de restos a pagar. Despesa de exercícios anteriores é uma despesa do ano anterior, mas que não tem um empenho hoje. E o resto a pagar eu tenho um empenho. Então, aqui vai ser o que? Uma despesa extra orçamentária. Então, vai ser uma despesa extra orçamentária, beleza? E não despesa de exercícios anteriores. Questão 4. Ao efetuar o pagamento de restos a pagar, o ente público está convertendo uma despesa extra-orçamentária em uma despesa orçamentária. Quando estou efetuando o pagamento de restos a pagar, vai continuar sendo que uma despesa de exercícios anteriores. Então, uma despesa extra-orçamentária, perdão. Uma despesa extra-orçamentária, perfeito? Por que uma despesa extra-orçamentária? Porque pertence ao exercício, a despesa nele legalmente empenhada. Então, se ela foi feita em empenho em 2019 e o pagamento ocorreu somente em 2020, ela vai ser o que? Uma despesa extra-orçamentária. Pertence ao exercício ainda de 2019, beleza? Então, questão errada. 5. As despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro e que estejam liquidadas devem ser registradas. Olha só, então vão ser registradas por credor, aliás, por exercício por credor na categoria de restos a pagar processado. Agora veja o que está escrito aqui, que é o que está previsto na legislação, e veja a questão número 1, para você ver que lá a questão número 1 era uma questão palhaçada, porque as despesas empenhadas, ó, condição, primeira, condição a ser empenhada, segunda, condição, não foram pagas, terceira, mas elas foram liquidadas, então terceira aqui, ó,
terceira devem ser registradas. Perfeito? Beleza. Então, então vai ser registrada na categoria de restos a pagar processados, certo? Restos a pagar processados e restos a pagar não processados. Resto a pagar processado já passou pela fase da liquidação. Então, ou seja, já passou pela fase da liquidação, só falta agora o pagamento. Falta então somente o pagamento. Mas eu já recebi. Agora resta a pagar não processados, ele está não liquidado. Está na fase da liquidação ou nem recebeu sequer aí o material ainda, ok? Então essa é a ideia. Beleza. Agora vamos voltar aqui, nem lembro o que era. As despesas empenhadas não processadas tal, esses liquidados devem ser registrados. Tá, por que deve ser registrado? Porque o que? Ocorreu a liquidação, então vai ser que uma despesa realmente, não posso mais anular. Então a questão vai ser registrada realmente em restos a pagar. Sexto, em consonância com o princípio da competência, as despesas empenhadas e não liquidadas, as inscritas em restos a pagar, só serão passíveis de apropriação ao resultado quando não houver mais possibilidade de seu cancelamento ou anulação. Não, quando eu faço uma nota de empenho pelo princípio da competência, eu já registro elas, ok? Então é o que prevê aí o conselho aí de contabilidade. Veja, perspectivas do setor público. O princípio da competência aplica-se integralmente ao setor público. O que significa o princípio da competência? Veja, o princípio da competência e o princípio de caixa. Princípio da competência na ótica orçamentária, perfeito? Na ótica orçamentária, a competência ela vai ser quando na despesa. Então a despesa eu empenhei algo agora que vou fazer o pagamento lá, só a dívida vai ser só lá em dezembro, 6 meses depois, por exemplo. Então vai ser por competência, despesa, eu já registro agora. Então já registro até mesmo antes, ok? E no princípio princípio de caixa agora vai ser o que? O caso da receita. Então eu só vou considerar como receita no momento da arrecadação. Se é só no momento da arrecadação, significa dizer que eu não vou registrá-lo antes. Só vou registrar quando efetivamente for o que? For arrecadada a receita. Por isso que eu não faço o cômputo antes. Então por isso que vai ser o que? O princípio princípio de caixa, não unidade de caixa. No princípio de caixa, então a receita na ótica orçamentária e a despesa, princípio da competência, perfeito? Então são diferentes os dois. Então aqui só serão passíveis de apropriação a resultado quando não houver mais possibilidade de cancelamento. Não, já registro no momento do empenho. 7. As despesas orçamentárias empenhadas e não pagas. Então uma despesa orçamentária empenhada e não paga até o final do exercício serão inscritas em restos a pagar. Veja, novamente isso aqui em xeque é a questão número 1. Então, primeiro despesas empenhadas, empenho, depois não pago e depois inscritas. Restos a pagar constituirão dívida flutuante. Dívida flutuante é o que? É aquela que é até 12 meses aí para o pagamento. Questão correta, traz a literalidade do artigo 92.
Constitui então dívida flutuante quem os restos a pagar excluídos do serviço da dívida. Perfeito, questão então, portanto, correta. Questão 8ª. No dia 15 de outubro, determinado ano, o setor de compras de um órgão adquiriu novas cadeiras para seus servidores, sendo realizado o devido empenho dos recursos. Em função de problemas na produção, o vencedor da licitação informou que as cadeiras seriam entregues apenas dia 22 de dezembro do ano seguinte. Ok? Nessa situação hipotética, a referida despesa no orçamento subsequente deverá ser classificada como restos a pagar não processados. Por quê? Eu fiz a nota de empenho em 2000 e... Que ano que foi isso? Que tem um ano? Não. Vamos supor que seja 2014. 2014. Só que vou receber o material em 2015. Então ele vai passar de um lado para o outro aqui como restos a pagar. Eu recebi o material? Não. Então ele está processado? Foi liquidado? Não. Então restos a pagar não processados. Aqui eu vou receber, vou fazer o pagamento e a despesa vai ser despesa extra orçamentária aí de exercício de 2014, ok? Então não vai ser processado porque eu não recebi o material, então vai ser não processado, questão errada, portanto. 9. Os restos a pagar inscritos e cancelados no exercício seguinte que vierem constituir obrigação em outro exercício futuro serão pagos à conta de despesa orçamentária no exercício em que forem liquidados. Aqui é o seguinte, estou lá em 2019, tem uma nota de empenho gerada em 2020, ele foi escrito em restos a pagar, só que em 2020 não foi liquidada. Por que não foi liquidada? Por algum motivo. Só que o restos a pagar aqui ele foi o que? Opa! O restos a pagar aqui, deixa eu apagar aqui. Restos a pagar, ele foi anulado aqui, cancelado. Só que em 2021 o fornecedor, com a anuência obviamente da administração, cumpriu aí com as suas obrigações. Só que agora não tem mais empenho. Agora eu vou fazer o pagamento como despesas de exercícios anteriores, uma DEA, certo? Se quando eu faço uma DEA, eu faço aqui uma nota de empenho. Para fazer o pagamento, eu faço a liquidação e por fim o pagamento. Então veja a questão agora. Resta a pagar inscritos e cancelados aqui, escritos aqui, cancelados aqui, que vierem a constituir obrigação aqui no exercício futuro serão pagos à conta de DEA no exercício em que forem liquidados. Perfeito, questão correta, portanto. Questão 10. O pagamento de resto a pagar representa as saídas para pagamento de despesas empenhadas em exercícios anteriores. Então, restos a pagar, então veja, 2019 foi feita uma nota de empenho, depois foi escrita em restos a pagar, passou para 2020, certo? Então, veja, foi um pagamento de resto a pagar, representa, agora eu vou fazer o pagamento aqui. Faço o pagamento aqui para despesas empenhadas em exercícios anteriores, representa saída para pagamento, então é uma saída, resposta sim, de despesas empenhadas em exercícios anteriores. Perfeito? Perfeito, questão correta, portanto. Povo, mais um degrau, segue firme. Se você chegou até aqui, eu coloco minhas duas mãos no fogo por você. Com certeza você vai passar aí no teu concurso, porque você já mostrou que tem que foco, tem objetivo e persistência, ingredientes indispensáveis aos campeões. Beleza?
Um abraço, até a próxima.